Bom, meninos, eu vou finalizar a unidade 4 com vocês. Nós estamos falando de solo e poluição, né? Solo e saúde. Falei de adubação, de técnicas para preparo do plantio da terra, né? Para o plantio, adubação, drenagem, irrigação. Hoje eu vou falar da poluição do solo. É o que mais prejudica o ambiente, o meio ambiente, a natureza, é a poluição do solo. Nós poluímos o solo constantemente, até a água com detergente que você às vezes joga ali no fundo do quintal, ou o óleo que você joga no fundo do quintal, polui o solo. Mas um dos mais graves tem alguns tópicos, e o primeiro tópico dele é os lixões. Olha aqui. Os lixões, na verdade, nem deveria existir, né? Deveria ser tudo aterro sanitário. Mas algumas prefeituras não fornecem isso dentro do seu saneamento básico. Lixões são áreas grandes, aonde ali é depositado o lixo da cidade. Aqui perto de casa tem um lote que é cheio de lixo. Pode ser considerado um lixão? Sim, por que não, né? É um lugar onde eles depositam o lixo. Principalmente são lugares afastados. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui para visitar Cuiabá, eu fui ali perto da encosta do rio Cuiabá, não me lembro mais o nome do bairro, mas eu sei que já asfaltou. Bem na encosta. E tinha muito lixo, muito lixo, muito lixo. Eu pensei, falei, meu Deus, será que as pessoas não estão vendo que isso polui não só o solo, mas polui o rio, que quando vem a chuva leva todo aquele lixo para dentro do rio. Então parecia um lixão, de tanto lixo que os moradores, tanto daquela região quanto de outras regiões, deixavam na beira do rio. Então, um rio muito importante, um rio que abastece a cidade. Para quem não sabe, a água que é tratada, que chega na nossa torneira, é coletada do rio Cuiabá. Então, a água, ela é vida, então a gente tem que proteger, tem que preservar. E geralmente as pessoas procuram lugares distantes para descartar lixos, até coisas móveis, o que não deveria acontecer. Então, esses lixões, geralmente cidades que não têm aterro sanitário costumam ter, e polui muito o solo, porque vai juntando aqueles lixos, vai produzindo um líquido chamado de chorume, e esse chorume é altamente tóxico e acaba, dependendo da profundidade que ele consegue chegar, ele acaba danificando o lençol freático, que é da onde vem a água, onde sai a água para alguma mina ou chega no curso de um rio, ok? E ali tem tudo, ali lixões, tem aves, urubus, ratos, baratas, qualquer tipo de animal que se alimenta de lixo. Então acaba prejudicando tanto o solo quanto aquele ambiente, pessoas que moram próximas, todo mundo acaba sendo prejudicado, tá? Fora que não tem uma separação de lixo adequada, onde jogam vidro, ferro, e alguns lixões eles encontram lixo hospitalar, o que é extremamente proibido. Jogar lixo hospitalar junto com lixo doméstico, né? É extremamente proibido. Daí nós temos os aterros sanitários. Olha aqui a figurinha dele, tá? O aterro sanitário. Esse aterro sanitário ele é construído em grandes extensões e geralmente em centros urbanos. Olha como que funciona o aterro sanitário. Logo aqui embaixo aqui, provavelmente é o lençol freático, tá? Para quem não sabe, lençol freático não é uma camada, mas é a água que passa entre ele, as rochas, aonde gera mina. Tem algumas regiões que até brota essa água, dependendo da superfície do lençol freático. Quando você vai furar um poço semi-artesiano, o artesiano ele procura o lençol freático para poder captar essa água, tá? E uma água pura.
Então, eles fazem uma vala, ó, fazem um buraco enorme no aterro sanitário. Esse buraco enorme aqui é depositado o lixo. Coloca o lixo, primeiro eles colocam uma manta. Essa manta, ela é de PVC e argila. Tá vendo essa parte escura? É uma manta. Eles colocam uma manta de PVC e argila para que o chorume, que é feito ali com essas bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica, para que o chorume não penetre aqui, ó, no lençol freático, ok? Então, eles fazem essa manta. Depositam aqui o lixo, depositam todo o lixo e depois por cima coloca uma camada de argila. Aqui vai auxiliar na decomposição do lixo e também produz gás metano. O lixo produz o gás metano, tá? O gás metano produzido também por lixo, aonde ocorre a queima desse gás. Daí, aquele chorume que acaba sendo liberado na decomposição dessa matéria orgânica, desse lixo, ele manda para uma área específica para ser tratado. Ele vai ser tratado, vai ser como se fosse um esgoto tratado. Ele vai ser tratado para não poluir o solo novamente, tá? Faz mal? Polui o solo? Sim, polui. Mas não tem outra opção. A melhor opção é os aterros sanitários mesmo, porque ele tem todo um preparo de colocar uma manta dentro da vala, de colocar argila, algumas regiões colocam terra para ajudar na decomposição do lixo, ok? Eles deixam muito compactado, eles compactam muito lixo para poder caber maior quantidade de lixo, tá? A reciclagem. A reciclagem deveria ser a maior forma e a melhor forma para o destino final do lixo, que é a reciclagem. Não sei se vocês lembram de ver, eu trabalhei com alguns alunos meus da tarde, a importância da reciclagem. Nós fizemos aqueles latões que vocês viram lá na escola, então a gente trabalhou bastante isso com eles. O nosso município de Várzea Grande não tem aqueles caminhões que fazem coleta seletiva, mas onde eu morava tinha um caminhão de coleta seletiva e ele passava mais ou menos umas 2 vezes por semana na porta da minha casa. Então, dava para você fazer a separação do lixo, da garrafa, do vidro, né? Ele geralmente não coletava o lixo molhado, que a gente fala, que é lixo orgânico, que é restos de comida, de casca, essas coisas, papel higiênico, todas essas coisas, ele não coletava, mas ele coletava somente o material reciclado, folhas, livros velhos, garrafa, vidro, isso. Então, a melhor forma e o melhor destino do lixo seria a reciclagem. Como nós não temos coleta de lixo reciclado passando na porta da nossa casa, algumas cooperativas ainda fazem esse recolhimento quando você meio que entra em contato, né? Às vezes tem condomínios fechados, prédio que faz a coleta seletiva e a cooperativa vai buscar. Seria o melhor destino, porque o nosso planeta ele é pequeno em comparação à quantidade de pessoas e lixo que tem. Não tem como eu pegar o lixo e levar lá para Marte, ou deixar lá no espaço, vagando. Já não basta o tanto de lixo espacial que tem aí orbitando o nosso planeta. Não tem como a gente fazer isso, então o lixo vai ter que ficar aqui. E algumas cooperativas, eles utilizam, fazem a reciclagem desse material para diversas coisas, ok? Esse deveria ser o destino final do lixo. Aí aqui tem a figurinha dos recipientes e com as suas cores devidas, né? Tem aqui o azul que é o papel, o vermelho que é o plástico, o verde é o vidro, o amarelo é o metal e o marrom, quase preto, a gente coloca orgânico, geralmente é marrom, tá? Tem o branco que é de lixo hospitalar, mas esse a gente não utiliza. Na cidade a gente encontra vários desses. Na escola a gente tem exemplo desses
recipientes para ser feita a coleta seletiva, para selecionar e separar esse lixo, tá bom? Então, alguns até catadores de papelão, de garrafa, costumam passar, né, na rua coletando. Então, se no seu bairro, se na sua cidade, né, às vezes você mora em Cuiabá, se tiver coleta de lixo, se tiver coleta de lixo reciclado, seria interessante separar o lixo, porque o planeta agradece, né? Nós, como a próxima geração também agradece, tá bom? Então, meninos, na página 369 começa falando de doenças. Olha aqui. Começa falando de doenças. Doenças transmitidas pelo solo contaminado. Como que o solo pode ser contaminado? Geralmente quando a sua casa não tem esgoto, rede de esgoto, faz-se uma fossa séptica, né? Acredito que 80% de Várzea Grande tem fossa séptica. Aqui em casa mesmo não tem rede de esgoto para ser tratado esse esgoto no seu devido lugar. Então, essa fossa séptica, ela pode sim poluir o lençol freático, pode poluir o solo em si. E algumas doenças você adquire através da poluição do solo. Na maioria das vezes, as doenças estão relacionadas com vermes, ok? Às vezes, você foi brincar na areia, foi brincar na terra da sua casa, ou foi no parquinho, ou foi na casa de fulano, na casa de ciclano, mexeu com terra. Esses micro-organismos, esses organismos, esses vermes, eles depositam ovos, né, no solo, e esse solo contaminado, ele dificilmente você consegue destruir esses ovos. Então, você acaba digerindo e se contaminando. Depende da forma, depende do tipo de verme, tá? O mais comum é você não lavar as mãos ao mexer, ao pegar na terra, na areia, no solo, não lavar as mãos e acabar se contaminando com esses ovos que estavam ali naquele solo contaminado, ok? Daí você adquire lá um verme específico, enfim, ok? Aqui, na página 369, tem a figura do Ascarides lumbricoides, que é a famosa lombriga. O pessoal fala, mas tá cheio de lombriga, né? Não é lombriga, é lombriga. Ascarides lumbricoides é o nome do verme. Esse verme, pessoal, ele é um verme cilíndrico, tem o seu tamanho, sua extensão e tudo mais. Você acaba sendo contaminado, acaba adquirindo verme através de água contaminada, de alimentos contaminados, tá? Aqui tem um ciclo. Como que é feita essa contaminação? Por exemplo, você tá lá na fazenda do seu avô, o seu colega sentiu muita vontade de ir ao banheiro, né? Sentiu vontade de ir ao banheiro e dá apertado, né? Tem que fazer lá as suas necessidades, tem que fazer o número 2. Aí tá ocupado o banheiro, vou fazer aqui perto mesmo dessa plantação aqui, bem um pouquinho longe da plantação. Foi lá e defecou lá perto da plantação. Daí veio a chuva e você não sabia que o seu colega estava com verme. Daí veio a chuva e a chuva levou todo aqueles dejetos lá, aquelas coisas horríveis que todo mundo faz. Chegou perto da plantação e poluiu toda a plantação. Não danificou, mas espalhou ovos do verme tudo na plantação. Daí você não sabia, né? Enfim, aí o vô foi lá e coletou o alface, não lavou direito, só enxagou na água mesmo, não lavou direito, você foi lá e comeu. Você comeu os ovinhos do verme, é nojento mesmo, mas isso acontece muito, 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 muito. Então, você adquiriu o verme e esse verme vai lá pro seu estômago, depois pro seu intestino e ele começa a desenvolver, tá? Olha o ciclo dele.
Quando a pessoa está contaminada com verme, na maioria das vezes, o verme libera esses ovos e eles ficam nas fezes. Daí é nas fezes que ocorre esse trâmite de contaminação, que vai contaminar. Então é importante o quê? Foi ao banheiro, lave bem as mãos, ainda mais nesse período, né, de pandemia. Lave bem as mãos, porque pode ser que na hora ali, né, fez número 2, não lavou direito, pode ser que sua mão acaba sendo contaminada e adquire ovos na sua mão e você não lavou direito. Daí você acaba ingerindo, encosta na boca ou pega em algum lugar e acaba contaminando, tá bom? Então, a importância de tomar água filtrada, lavar bem os alimentos, porque você não sabe, às vezes, né? Não sabe o que aconteceu com a plantação, com a lavoura. Lavar bem os alimentos e sempre depois de ir ao banheiro, lavar muito bem as mãos para evitar de você ingerir esses ovos, esses parasitas. Quando você vai fazer um check-up geral, o médico sempre passa, né, exame de fezes e urina. O exame de fezes é para ver se você tem algum cisto, alguns ovos de verme, tá? Então, por isso que eu falei, quando o indivíduo foi lá e ficou perto da plantação e ele estava contaminado, é nas fezes que os ovos ficam ali depositados. É o ciclo dele normal. Ele entra no nosso corpo, se desenvolve, gera novos ovos e esses ovos vão em direção ao intestino grosso e desce junto com as fezes, tá? Daí os sintomas, meninos, náuseas, vômitos, dores abdominais, que é aquela cólica, fica muito anêmico, começa a emagrecer. Por quê? Porque o verme, ele vai se alimentar ali dos minerais, das vitaminas, das substâncias que você está ingerindo. Então, ele vai usar para ele. Por isso que você fica anêmico, emagrece, dá vômito. Então, fica... E às vezes pode até dar bronquite e algumas complicações pulmonares, ok? Em casos graves, assim, casos de muitos vermes, muita lombriga na barriga, a pessoa pode defecar o próprio verme inteiro, ele pode liberar nas fezes o próprio verme inteiro, e também, dependendo da situação do indivíduo, o verme pode sair até pela boca ou pelo nariz. É muito feio. É muito nojento, sei, mas é dessa forma que funciona. Em casos extremos, já aconteceu demais, né? Se você olhar aí na internet, deve ter muitas fotos, para quem tem coragem de ver, né? Mas enfim, o que você tem? Como que você evita? Lavando bem as mãos, principalmente depois que você for ao banheiro. Foi no banheiro, gente, lave as mãos, lave aqui, ó. Meninas que têm unha grande, né? A tia tá com unha grande agora. Minha era bem pequena, agora eu tô com unha grande. Lave bem as mãos. Nessa época agora a gente tá tendo muito álcool em gel em casa, né? Passa um álcool em gel depois. Mas importante é lavar bem as mãos, lavar os alimentos assim que chega na sua casa. Porque você não sabe, às vezes a pessoa está com verme, foi no banheiro, não lavou a mão direito e passa num objeto ou numa fruta e acaba contaminando com esses ovos. E eles conseguem viver muito tempinho aí fora do corpo, viu? Conseguem viver bastante tempo, tá? Então, meninos, ascaridíase lumbricode é isso. Ancilostomíase, esse bichinho lindo aqui, ó. Olha a cara dele, ancilostomíase. Lindo, lindo, lindo. Ao contrário, menino, lá das ascaridíase lumbricoides, que os ovos, ele não se desenvolve fora do corpo, ele precisa do nosso corpo como hospedeiro. A ancilostomíase ou ancilostomose, ela se desenvolve fora do corpo. Essa larva, ela eclode, ela desenvolve, forma uma pequena larva, tá? Esses ovos desenvolve, eclode. Daí, essa larva, ela acaba penetrando na pele do indivíduo. Ah, mas eu consigo ver. Não, é difícil, é bem pequeno. Então, é algo assim, não chega a ser micro, mas é quase um macroscópio, né? Você não consegue ver.
Esse indivíduo, olha aqui, o indivíduo, olha, vou mostrar no ciclo para vocês aqui. Ele defecou, os dejetos aqui dele estavam contaminados com esses ovos. Esses ovos ali na natureza ocorreu o desenvolvimento dele. Dentro desse ovo, depois que ele eclode, sai essa larva. Olha aqui a larva. Depois da larva pronta, ela vai penetrar no indivíduo, aonde ele acaba sendo contaminado, ok? Essa larva, ela anda aí no intestino, no estômago, e ela pode chegar até o coração, tá? Ela tem esse nome amarelão, porque como ela absorve muito nutriente do indivíduo, o indivíduo fica com essa aparência da face amarela. Essa doença, o diagnóstico é realizado por exames parasitológicos, né, em um laboratório, onde ele coleta as fezes para identificar o tipo de verme, tá? E interessante é que dependendo do verme, o vermífugo é específico para aquele verme, ok? Porque nós temos duas classes de vermes, os nemateumintos e plateumintos, tá? Os plateumintos são os planários, os nemateumintos são os mais comuns. Então, dependendo do tipo de verme, é o tipo de vermífugo que o médico vai indicar para você, ok? Andar descalço, viu, meninos? O verme, geralmente, ele entra ali pelo pé e tanto é que essa doença é muito associada àquele jeca tatu. Aqui no livro de vocês não tem, mas já apareceu bastante. É a doença do... Aqui tem uma criança descalço, mas não é esse aqui não. Que mostra que ele sempre andava descalço, né? Que ele era bem amarelão, que tinha barriga bem grandona, barriga d'água, lembra? Então, é bem isso. Daí, a prevenção mesmo é utilizar o sanitário para você não defecar em locais impróprios, manter sempre a higiene do corpo e evitar andar descalços em lugares que você imagina que tenha esse tipo de matéria, né? Meninos, na página 373 começa a falar de tétano, tá? São doenças que a gente acaba contraindo através de solo contaminado. Tétano é causado por uma bactéria do tipo Bacillus, é uma forma de bastão. E essa bactéria a gente pode encontrar nas fezes de animais, de pessoas, no lixo e objetos contaminados, na grama, na terra e entre outros lugares, tá? Essas bactérias em forma de esporos, na terra, elas podem ficar ali há anos, há muito tempo. Elas podem ficar muito tempo. Então, por isso a importância de você sempre ter esse cuidado, né, de estar com chinela, prestar atenção onde anda, aonde vai também, porque dependendo da região, às vezes a pessoa não tem ali um costume, né, de ter a sua própria higiene, ok? Porque você pode contaminar e através das fezes, lembrando, fezes de pessoas e animais. Às vezes a pessoa defeca ali na terra, ali mesmo fica contaminado com as bactérias de tétano, tá bom? Daí, e também podemos adquirir também através de conferimentos de objetos cortantes. O que mais comum a gente vê falar furei o pé com prego, né? Eu posso dar tétano. A bactéria não fica exclusivamente no prego ou em ferro, ok? Ela fica em algum objeto, mas devido ao ferimento e a profundidade que o prego pode fazer na sua pele, no seu pé, é onde a bactéria, se o prego estiver contaminado, é onde a bactéria mais vai penetrar. Mais funda ela consegue chegar. Então, quanto mais funda ela consegue chegar, menos oxigênio ela vai ter, porque ela não consegue, é como se fosse manter as suas atividades dentro do seu corpo em regiões que tem oxigênio. Por exemplo, na terra, aqui nós temos oxigênio, então ela não consegue se manter viva, ela fica inativa.
Quando ela entra em um ambiente que não tem oxigênio, que é dentro do nosso corpo, por exemplo, ela consegue virar ativa, fazer as suas reações e tudo mais. Então, quando ocorre um ferimento profundo e se o objeto estiver contaminado, ela entra ali, ela começa a trabalhar para ela, tá? Ou através também de ferimentos existentes, ok? Se tem um ferimento existente profundo e se você pisou numa região que estava com bactéria de tétano, ela pode entrar, tá? Daí os sintomas são febre, convulsões, vermelhão no lugar, tá bom? Rigidez no músculo, dores no pescoço, dificuldade para abrir a boca e engolir. São esses os sintomas. Tem a prevenção? Tem. Nós tomamos bem novinho lá quando é bebê, a vacina antitetânica, que ela é para nos imunizar. Para nós adquirirmos esses anticorpos, para ficar guardadinho dentro do nosso corpo, daí quando a gente, se por acaso a gente tiver contato com a bactéria, nós já estamos pronto para combatê-las rapidamente, tá bom? Aí tem o reforço também que a gente toma depois de mais uma idade. Tem a tétano neonatal. O tétano neonatal é basicamente a criança, o bebê acaba sendo contaminado ali bem no corte do cordão umbilical. Se o material, porque corta com tesoura, se o material não for totalmente esterilizado, se estiver contaminado, a criança acaba adquirindo tétano, tá? Dificilmente isso acontecer, porque hoje em dia a maioria dos materiais cirúrgicos lá são totalmente esterilizados, com álcool e tudo mais. Mas esse tétano neonatal através lá do corte, da separação do cordão umbilical. Então, meninos, só para finalizar na página 374, que fala dos agrotóxicos e poluição do solo. É importante saber que nós precisamos sim desses agrotóxicos, eles são importantes, mas em grande quantidade, em dosagens altas, acaba poluindo o solo. Tanto é que bem depois de uma plantação e outra, ele deixa o solo descansar para repor os seus nutrientes, porque o agrotóxico acaba realmente danificando um pouco do solo, tá bom? Então, finalizamos a apostila de vocês, tá? Depois tô preparando um vídeo dessa aula aqui, depois eu quero que vocês façam, tá? Depois eu vou explicar no vídeo que eu tô preparando dessa atividade prática aqui. Finalizamos a unidade 4 da apostila de vocês. Vou enviar na agenda atividades e se acaso surgirem dúvidas, depois vocês mandam para mim, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!